Bom dia, famílias. Hoje eu tô passando aqui para conversar com os papais e com as mamães. Antes da gente sair de quarentena, eu tinha observado na sala mais ou menos 80% dos alunos precisando trabalhar mais a oralidade, né? O que quer dizer? A capacidade de se expressar melhor, de elaborar frases, de ampliar o vocabulário, né? E aí eu tinha traçado um objetivo de trabalhar com eles alguns projetos de contar histórias e tudo mais. E aí o que acontece? Chegou a pandemia e os nossos projetos ficaram em segundo plano, né? E aí, com a questão do grupo agora e tudo mais, veio a possibilidade de estar mais próximo de vocês pais, da gente conversar melhor. E aí eu queria muito pedir para vocês um apoio, porque eu tenho percebido que mesmo tendo passado esses 3 meses, as crianças ainda estão com muita dificuldade de elaborar as frases, de falar o que elas pensam, né? E isso pode interferir profundamente no processo de alfabetização, principalmente no ano que vem. Então, pensando assim, em facilitar a vida de vocês quando elas forem para a escola, eu trouxe algumas dicas para vocês que vocês podem usar em casa, tanto com as crianças da nossa sala, do Infantil 5, quanto com os mais novos, né? Porque eu acho que, de toda forma, vão contribuir para que as crianças se desenvolvam mais nessa questão da fala, da expressão e tudo mais. Então, para começar, a primeira coisa que eu queria pedir para vocês é uma dica, mas principalmente é um apelo, é que vocês interajam mais com as crianças. Então, assim, eu sei que é difícil, que é muito corrido, para mim também eu também tenho 2 pequenas aqui. Então, às vezes a gente recorre mesmo pro celular, pro vídeo e tudo mais, mas nada substitui a conversa, né? Então, você conversar com a sua criança, deixar que a sua criança te responda. Às vezes a gente tá sem paciência, a gente fala, nossa, menina, você tá conversando demais. Mas a gente precisa deixar essas crianças falarem e a gente precisa ensinar para elas também a escutarem, para elas saberem responder. Então, assim, conversar com essa criança, claro que sobre assuntos pertinentes à idade dela, né? Mas para entender o que essa criança pensa, quais as palavras que essa criança conhece, para você entender o que ela precisa melhorar. Então, por exemplo, se você tem uma situação na sua casa, então você vai sentar com essa criança, vai conversar com essa criança, ali você já vai perceber quais são as dificuldades dela. E aí, a partir do momento que você senta para conversar com a criança e você começa a perceber as dificuldades, começar a trabalhar essas dificuldades. Então, a gente tem alunos que têm muita dificuldade, trocam muitas letras. Professora, mas não é normal? Tem 5 anos, tem 6 anos. Não, não é normal, né? Se a criança tá falando caieta, professola, né? Tá conversando igual cebolinha ainda. Não é normal, nós precisamos começar a corrigir. Na sala, o pouco que eles ficaram comigo, eu já corrigia. Então eu dizia, eu falava, olha, não é professora, é professora. E a gente conversa fazendo careta mesmo para eles entenderem como que fala. Então, se falou errado, não é achar bonitinho, você tem que corrigir. Não é assim que fala, é assim. E explicar como que se fala certo. Então, se você corrigir 10 vezes, provavelmente na 11ª ele já vai falar certo. Além disso, nós temos a questão muito recorrente na nossa sala de uma fala infantilizada. É o tati-bitate que a gente diz, né? O que quer dizer? São crianças de 5 ou 6 anos que conversam como bebês. E a gente sabe que a culpa não é da criança, né? Por quê? Porque quando a mãe vem buscar, a mãe chama a criança como bebê. Então, se você conversa com a sua criança como um bebê, provavelmente ano que vem, quando você deixar ele na escola, ele vai continuar conversando como um bebê. E aí vai sofrer bullying, vai ser complicado, porque a escola é outro ambiente. Então, assim, já é uma mocinha, já é um rapazinho, vamos conversar direitinho. Carinho é uma coisa, infantilizar é outra coisa, né? E quando a gente tem uma criança, não é porque é uma criança
que a gente menospreza o conhecimento, o potencial dessa criança. Então você pode usar termos adultos, né? Você pode conversar como você conversa com um adulto, sem necessariamente usar assuntos adultos. Então, se você fala problema, você vai conversar com a criança e vai falar problema, né? Se você fala meu filho, você não vai falar o bebezinho da mamãe. Por quê? Porque senão, se você ficar infantilizando demais, isso vai refletir nas atitudes dele, isso vai refletir no vocabulário dele e tudo mais. Uma outra questão, a estimulação. Eu mandei até um livro de história no kit, e a gente precisa que essas crianças sejam estimuladas a ler, a contar histórias, né? A recontar histórias. Ela pode contar uma história e dar um final diferente. Então, assim, se você coloca essa criança para folhear o livro e contar o que ela acha que aconteceu naquela história, mesmo que ela não saiba ler, ela está desenvolvendo a oralidade. Isso é muito importante porque amplia o vocabulário da criança. Tem criança que sabe no máximo 20 palavras. Então, a gente precisa ampliar o vocabulário. Porque quando chegar no primeiro ano, a professora vai dar uma tarefa escrita, escreva uma frase. E ela não sabe o que é frase, a professora vai explicar, mas ela não vai ter palavras para usar. Então, a gente precisa explicar para a criança que ela precisa trabalhar essa oralidade através de histórias e tudo mais. Vamos contar uma história? E aí você vai contar a história com todos os elementos da história. E aí essa criança vai poder recontar essa história. E aí, quando você faz isso, você desperta nela o aprendizado de escutar, o aprendizado de falar e o aprendizado de interpretar a história. E isso vai te ajudar na trajetória escolar inteira dela. Então, quando chegar lá no terceiro ano, que ela pega uma atividade e interprete o texto, ela não vai ter tanta dificuldade. E um ponto também muito importante é a gente prestar muita atenção em valorizar o que aquela criança evolui, né? Então, se a gente, por exemplo, ela falava errado. Ela já aprendeu a falar essa palavra certa. Então, vamos valorizar, né? A gente tem que reforçar esse comportamento positivo. Então, olha, muito bem, falou certo. Hoje você falou essa palavra certa. Porque toda vez que você elogia, a criança gosta de ser elogiada. Então, da próxima vez, ela vai tentar falar certo de novo. Se a gente conseguir desenvolver a oralidade dessas crianças esse ano que vem eu garanto que o trabalho de vocês vai ser mais fácil. Então, assim, eu estou à disposição de vocês para ajudar, mas eu preciso muito que as crianças fiquem menos ligadas no celular, até porque agora elas precisam do celular para estudar, então não justifica elas ficarem o dia todo, porque elas já estão usando ele para a escola. Eu preciso que elas tenham acesso a histórias, a material escrito e tudo mais. Eu preciso que elas tenham esse apoio dos pais, elas se sintam seguras, elas se sintam estimuladas por vocês. E eu preciso que vocês estejam atentos. Meu cenário tá caindo. Eu preciso que vocês estejam atentos a essas dificuldades. Se vocês perceberem que mesmo com todo esse apoio, a criança ainda está com dificuldade, a criança ainda não está conseguindo reforçar essas palavras certo, a criança ainda não está conseguindo pronunciar certo, a criança está gaguejando, a criança não consegue entender o som da palavra. Eu mandei aquele surrofone, ele é ótimo, porque ele faz a relação entre o que ela fala e o que ela ouve. Já reparou quando a criança está brincando e aí ela tá rindo, aí ela tá brincando. De repente ela começa a gritar, aí ela começa a correr. Eles não têm muita noção de o que tá falando e o que tá ouvindo. Aí você fala assim, menina, você já tá gritando. Pra que serve o sussurrofone? Para ele fazer essa relação entre o que ele fala e o que ele ouve. Então, se você perceber que a sua criança não tá fazendo essa relação, se ele fala faca, mas o que ele ouve é daca, se ele tá trocando essas letras, então tudo isso precisa de um acompanhamento de uma fono. Então você vai procurar a gente, que através da professora de atendimento educacional especializado, que é a tia Paula, ela faz o encaminhamento para o SEMAD e aí, através da fono, a gente procura o tratamento. Mas assim, nós sabemos que eles estão em processo de transição, que eles estão crescendo, mas quanto mais cedo a gente perceber essas dificuldades, mais cedo a gente consegue solucioná-las, certo? Então eu preciso desse apoio de vocês, para que essas crianças vão seguras para a alfabetização, para que elas possam ir para a escola
sem dar trabalho para vocês na adaptação, sem dar trabalho para vocês nessa questão da fonologia, nessa questão de se adaptar aos novos conteúdos, porque é um ambiente completamente novo. Então, se lá elas ainda tiverem que desenvolver essa questão que a gente já pode trabalhar no CMEI, aí vai ser muito mais complicado, né? Então, podem contar conosco. Eu espero que vocês consigam ter esse olhar e qualquer dúvida nós estamos à disposição, tá bom? Um abraço.